O Grupo Folha acaba de divulgar a análise dos indicadores econômicos e sociais dos 30 meses de gestão do governo Bolsonaro. O resultado talvez já seja do conhecimento de todos nós, mas nada como dados para confirmar aquilo que vemos em nosso cotidiano. Não houve nenhum crescimento em nenhuma área significativa do governo e mais, o que ocorreu de fato em nosso país foi um retrocesso em áreas fundamentais para a vida social dos brasileiros e brasileiras: saúde, educação, meio ambiente, economia e inclusão social. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? O tema do vídeo é custo Bolsonaro, um termo utilizado por analistas para representar o que o presidente Bolsonaro simboliza para o nosso país nesse momento. Antes de começar essa abordagem, lembre da sua inscrição no canal, de dar um like, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo, caso ele seja relevante para você. Mas o que seria o custo Bolsonaro? Primeiro, é importante a gente atentar que quando se faz uma análise de indicadores de uma determinada gestão e chega-se à informação de que não houve crescimento em nenhuma área significativa do Brasil, nós ficamos com aquela impressão de que o país parou. E aí, no meio desse processo pode surgir a interrogação: mas ora, nós fomos acometidos por uma pandemia que tomou conta do mundo e chegou ao Brasil. Sim, é fato. Mas mesmo quando a gente pega os indicadores do primeiro ano do governo Bolsonaro, portanto, de 2019, antes da pandemia, eles também são negativos. Agora, se a gente prestar atenção à maneira como o governo federal tem atuado ao longo desses 30 meses, logo será possível a gente perceber que produzir resultado não é bem o principal foco desse governo. Afinal, nós estamos aí, às vésperas de uma sucessão eleitoral, e o que a gente mais vê é o tensionamento de Bolsonaro com relação aos outros poderes da República. O tempo inteiro, a política brasileira e o executivo produzem termos como o bode na sala ou as cortinas de fumaça, e eu já falei aqui no canal, e eu vou até deixar o link aqui sobre esses dois vídeos que eu fiz, sobre a cortina de fumaça e sobre os bodes na sala da política brasileira. Mas vamos lá. Para além desses dados relacionados à ausência de políticas nas mais diferentes áreas do governo, nos chama a atenção que nos últimos dias, setores do chamado mercado ou setor produtivo brasileiro, que nada mais é do que a classe empresarial, tem desembarcado da aventura chamada Bolsonaro. E isso tem ocorrido muito menos por conta da postura de Bolsonaro de defender voto em papel ou de comprar briga com o Supremo Tribunal Federal. Para o caso do setor produtivo, o que tem incomodado muito é o fato do governo querer mexer na gestão fiscal para garantir a sua reeleição no ano que vem. Isso tem provocado um verdadeiro rebuliço no mercado e uma desconfiança muito grande. Por quê? No fundo, o que está posto é a possibilidade do governo gastar mais do que arrecada, ou seja, invadir o chamado teto de gastos. Mas para que Bolsonaro iria fazer isso? Simplesmente porque agora, com a sua total falta de popularidade, despencando em todas as pesquisas de intenção, ele precisa criar um fato, que seria a mudança no chamado Bolsa Família, para garantir a possibilidade de sua reeleição. Só que ele quer fazer isso com malabarismo fiscal, o que é extremamente arriscado, sobretudo num país que não conseguiu se recuperar ainda dos efeitos da pandemia na economia e na vida social e que acumula hoje 27 milhões de pessoas na pobreza e na miséria, 15 milhões de desempregados e 20 milhões de brasileiros em insegurança alimentar ou passando fome. O que os analistas chamam de custo Bolsonaro tem relação com aquele economês que a gente vê nos veículos de comunicação e que é difícil entender, porque envolve dólar, bolsa de valores, taxa de juros. Mas a gente pode resumir da seguinte maneira: toda vez que falta gestão econômica, visão estratégica de um governo para produzir emprego e renda,
a conta recai na nossa vida social. É por isso que nós estamos acumulando índices altíssimos, porque juntamos a ausência de gestão e de governo com uma pandemia que parou a economia. Mas, se a pandemia contribuiu para esse estado de coisas, a gente não teve, até agora, um governo que apresentasse soluções efetivas para nos tirar do atual estágio em que estamos. E o custo Bolsonaro também tem relação com algo que está acontecendo no Brasil, que é a ausência de investimento estrangeiro. Toda vez que investidores de fora olham para o país e observam a instabilidade política, uma crise entre os poderes e as ameaças permanentes do atual presidente do Brasil ao Estado Democrático de Direito, nós estamos exaustos. E você pode pensar, ainda pode piorar? Pode, porque o presidente continua sendo Bolsonaro. Enquanto ele estiver na posição de comando do país, nós vamos ter sempre um alto custo. O custo Bolsonaro vai ficar cada dia mais alto. E esse custo tem relação com outro dado. Bolsonaro não é só um custo, ele é um risco para o Brasil. O risco Bolsonaro.